Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa mais um Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Hoje com um cenário totalmente diferente, porque o programa também será diferente. Nós estamos gravando aqui no Instituto Jango, na Agência Sindical. O programa de hoje, dia 4, antecede as eleições do dia 7. As mais complicadas, complexas, encrencadas eleições desde a redemocratização do Brasil. O que a agência sindical fez nesse período anterior às eleições, 2 meses mais ou menos? Nós debatemos bastante com sindicalistas, consultores sindicais, advogados, técnicos, gente qualificada, acerca das eleições, sempre no intuito de valorizar o voto enquanto arma cívica, também buscando estimular o voto dos trabalhadores e no sentido de fazer com que as direções sindicais esparramassem em suas redes sociais chamamentos para o comparecimento do eleitorado da classe trabalhadora às urnas no dia 7. Muito bem, nós entrevistamos gente de várias formações políticas e de várias opções ideológicas, porque a agência sindical, como se sabe, é ampla e nós procuramos dar voz a todas as correntes do sindicalismo, a todas as correntes doutrinárias e políticas do campo democrático e progressista. Extrema-direita não fala aqui, vai falar lá na Rede Globo, que lá eles têm espaço à vontade. Não é censura, é apenas uma tomada de posição política da empresa Agência Sindical, que existe há quase 28 anos trabalhando para o sindicalismo. Eu espero que você que nos acompanha, que nos assiste, possa extrair, digamos, conhecimento, também ser tocado pelo apelo dos dirigentes sindicais para que a eleição aconteça, para que a eleição tenha ampla participação popular e, mais importante, para que o resultado das eleições, o resultado do voto na urna seja respeitado pelos poderes civis, militares, eclesiásticos, midiáticos, judiciários e que tais. Então, portanto, foi um esforço da agência sindical e haverá aí uma espécie de coxa de retalho, no bom sentido, dinâmica, hoje no nosso Repórter Sindical. Nós temos pouquíssimos parlamentares da área trabalhista, poucos aliados no Congresso Nacional. Como é que a gente amplia? Você vê possibilidade, por exemplo, PDT, PT, PCdoB, PSB, partidos mais no campo progressista, aumentarem as bancadas, ou você acha que vai ser difícil? Eu creio que devemos aumentar. Que bom. Eu creio que devemos aumentar. Queria agradecer a Mônica pela pergunta. E assim, aqui em São Paulo, inclusive, estamos lançando candidatos pelo PDT, que são dirigentes sindicais que estão colocando seu nome para disputar uma cadeira à Assembleia Legislativa. Tá. Né? E também na Câmara dos Deputados. Entendi. Então, assim, nós precisamos, além de fomentar, nós precisamos que os companheiros também, companheiras, se atentem para isso, porque muitas das nossas, vamos dizer assim, dos nossos, as perdas que ocorreram, basicamente foi no Congresso Nacional. Sim. Né? E qual a representação que nós estávamos lá? Né? Então, assim, nós precisamos urgentemente rever isso. Companheiros têm cada vez mais colocar seu nome para a disputa, porque fazemos um trabalho sindical muito forte, coerente, comprometido com a classe trabalhadora. Só que depois quem muda as leis é lá em Brasília. Tá. E se nós não tivermos uma bancada forte, que represente os nossos anseios, porque patrão tem, latifundiário tem, agronegócio, todos têm e fortes aí, né? E nós não conseguimos cada ano diminuir
esse número. Por quê? Porque nós se afastamos também da política. Perfeito. Né? E precisamos, urgentemente, aqui em São Paulo nós temos 3 candidatos que são candidatos a deputado federal, que pelo PDT estão disputando uma vaga para as próximas eleições. Federais? Federais. Quem são eles? Tem o companheiro Aires, que é da Federação dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo. Tem o companheiro Gerson Sartori, lá de Jundiaí, que é do Sindicato da Alimentação. Tá. E temos um companheiro que é de Guarulhos, que hoje não está mais no movimento sindical, mas é oriundo do movimento sindical, que é o ex-prefeito Almeida. É que foi fundador do Sindicato de Servidores Públicos. Né? Então, assim, ele também é o candidato que é próximo da gente. Entendi. E isso aqui em São Paulo, mas em outros estados também temos companheiros que estão se colocando o seu nome para que a gente possa ter e conseguir ter uma bancada forte para nos representar. Agora, Milton Carvalho, esses candidatos, eles terão bandeiras das regiões ou eles, de certa forma, também adotarão esse documento do movimento sindical do PDT de 12 pontos? Inclusive, eles participaram, tanto aqui em São Paulo como em Brasília, e assumiram um compromisso. Estão comprometidos? Estão comprometidos. No bom sentido? Isso. Estão comprometidos com o documento e com as propostas que vão defender lá na Câmara. Muito bom, muito bom. E só para ajudar a importância desse papel, o PDT foi um partido que os seus deputados fecharam questão a respeito da reforma trabalhista. Tá. Então, é de fundamental importância que tenha um partido, porque quando chega nesses momentos que vão tirar direitos, se nós não tivermos organizados e com proposta, também fica desconectado com a realidade do que acontece no Congresso Nacional. Eu acho que nós lutamos muito para poder votar, para ter uma democracia forte. Nós temos que participar efetivamente, nós temos que escolher bem, nós temos que ir atrás, nós temos que discutir, debater com os candidatos, para que a gente possa escolher. Escolher um candidato bom, um candidato que possa nos representar. Mas, sem dúvida nenhuma, temos que colocar o nosso voto, exercer a nossa cidadania, mostrar que é possível um país democrático escolher bem os seus candidatos. Nós temos que escolher o nosso candidato e cobrar dele depois, acompanhar o seu trabalho, acompanhar cada uma das suas votações, acompanhar cada uma das suas deliberações. E aquilo que nós não concordarmos, nós temos que ir lá discutir com ele. Esse é um papel do cidadão, cobrar daquele que nos representa para que ele possa discutir por que está votando, colocar matérias que são de interesse da sociedade. Acho que esse é o nosso papel. Se cada um de nós, cidadãos brasileiros, cada um de nós engenheiros, fizermos isso, nós teremos um país mais justo, um país com mais oportunidade, um país que possa discutir claramente as questões da sociedade brasileira. Eu estava hoje numa reunião do Sindicato Metalúrgico Guarulhos, sabe que eu trabalho lá muito tempo. O Pereira, tua cabeça, o Zoião, o pessoal todo, o Magri estava lá também, e a gente discutiu as eleições. E nós conversamos lá na diretoria que é claro que o sindicato não vai se engajar numa candidatura, ele não pode, né? Não é certo fazer isso, ser correr de transmissão de candidato, de partido, mas ficamos mais ou menos acertados lá entre nós que o diretor deverá ir para a porta da fábrica e, se ele entender que existe um clima ali, ele dizer qual é o candidato dele. Eu voto no Alckmin por causa disso, daquele outro. Voto no Álvaro Dias por causa disso. Voto no, sei lá, Haddad, na Manuela. Voto no Almeida, que foi esse prefeito lá. Você acha que já está na hora de começar a ter essa conversa mais assim, direta com o trabalhador, ou ainda a gente está numa fase de discutir mais ideias e programas? Eu acho que nós poderíamos avançar o debate já, viu, Franzinho? Sabe por que eu penso assim? Até o ano passado, existia ainda a contribuição sindical obrigatória, aquela coisa que regia tudo, uma legislação que impedia do sindicalismo poder explicitar suas ideias. Né? Nós passamos agora a viver daquilo que é decidido pelos trabalhadores, que é a mensalidade e é também a sua contribuição negocial no momento da campanha salarial. Nos Estados Unidos é assim também. Tem o que você paga de desassociado e o que você paga de contribuição negocial. E lá,
eles apostam no candidato até financeiramente, entendeu? Entendi. Então o sindicalismo americano, ele participa das eleições com financiamento dos seus candidatos, para presidente, para deputado estadual, para deputado federal. Né? Então esse tipo de debate talvez a gente poderá chegar aqui no Brasil. Não diria que hoje está maduro para isso, mas o que nós fizemos então? Nós escolhemos alguns itens que seriam fundamentais para levar em conta no debate, né? O desenvolvimento econômico do país, a manutenção dos direitos trabalhistas, investimento na indústria do nosso país, na geração de emprego de qualidade, no investimento na infraestrutura, investimento na educação, né? na saúde. Então, itens assim, são 24 itens que foram elaborados pelas centrais sindicais, agenda prioritária da classe trabalhadora. E aí nós divulgamos isso para os candidatos, estamos divulgando isso para os deputados federais, senadores, para os presidentes, para os candidatos a governadores de todos os estados, para que a gente possa fazer um debate daquilo que interessa. Eu estava conversando antes de chegar aqui com um companheiro que trabalha aqui, e disse para ele, sempre que começam as eleições, que a gente começa a crescer, vem o debate de corrupção. Sempre na história do país. Derrubaram o Getúlio por causa disso, né? Derrubaram o Jango por causa disso em 64 e derrubaram o Lula por causa disso. Por quê? Porque aí a gente começa a falar assim, todos são corruptos. E acabamos de ser engolidos no debate, porque nós não entramos no debate de quem é do lado deles e quem é do nosso lado, entendeu? Então eu sinto que quando você fala de corrupção na política, você mascara quem está do lado do empresariado e quem está do lado dos trabalhadores nos interesses. Por exemplo, na legislação trabalhista, teve gente que votou a favor dos empresários e teve gente que votou contra os trabalhadores, vamos dizer assim, né? Nós perdemos lá. Então, isso, eu acho que quando a gente fala assim da corrupção geral, você generaliza e acaba não levando o debate sobre por que é importante votar no seu candidato. Né? O seu candidato que defende os seus ideais, que defende as suas propostas, que defende os seus direitos. Então, para mim, como você estava dizendo, o voto foi uma conquista de luta, entendeu? Eu queria só te mostrar isso, eu fiz questão hoje de pesquisar. Eu vi você tem uma cadernetinha, mas não é aquela caderneta do Prestes, não. Não é perigosa. Pelo amor de Deus, não é. Eu anotei o seguinte, Franzinho, em 1930, só 5% da população votava. Ou seja, ninguém votava. Ninguém votava. Em 45, 13%, né? Em 1960, 18%. Em 86, 47%. E em 2014, nós vamos ter 71 milhões. 2018. Minto, 71%. Em 2014 foram 71%, ou 140 milhões. Por que isso acontece? Aí eu trouxe esse gráfico aqui, não sei se eu posso mostrar. Vamos mostrar. A mudança, entendeu? A mudança que aconteceu na nossa população. Da zona rural, que está em azul, você vai vendo que a população da área urbana, em laranja, vai aumentando. E quando vai aumentando também as condições de alfabetização. Não é isso? Porque antes não votava quem era analfabeto. Claro. Né? As mulheres não votavam até os anos 30. E com essa curva que nós vemos assim, quase que um X, essa inversão, os trabalhadores ficam mais livres para decidir. E não é à toa que em 1964, nós tínhamos maioria no Congresso Nacional. Os trabalhadores tinham maioria no Congresso Nacional, por isso é que veio o golpe. Na hora que nós estamos indo, num momento em que Lula faz 2 vezes a candidatura de esquerda, depois Dilma 2 vezes quase, não é isso? Quer dizer, havia uma tendência já dos trabalhadores estarem dando, digamos assim, consolidando uma posição, um processo, consolidando um processo, entendeu? Então eu creio que esse debate da corrupção, esse debate todo que houve foi uma maneira que aqueles que estão interessados em colocar o povo para baixo fizeram. Nós temos que dizer claramente, votar nesses políticos que estão aí, nesses deputados, nesses senadores, nos candidatos que representam a política, essa política que está em vigor, significa dar um cheque em branco para que esses políticos, a serviço dos banqueiros, a serviço dos grandes empresários,
continuem realizando política de destruição dos direitos sociais e aí fazendo uma reforma da Previdência, enfim, continuando uma política antipovo e antinacional. Eu sou otimista porque as eleições têm provado que o golpe não deu certo. Os candidatos golpistas, todos os candidatos, são 4 ou 5 candidatos que se colocam no campo do golpe, que defendem essa política fiscalista, essa reforma fiscal, enfim, essa política que está em vigor, esses candidatos não conseguem decolar. Quer dizer, o que está se colocando é uma negação desses próprios políticos, que seria esse candidato da extrema-direita, do fascismo, que é mais radical do que os próprios candidatos que se colocam como no campo do governo. E, por outro lado, nós temos 2 candidatos que se colocam no campo da centro-esquerda, no campo progressista, e nós temos certeza que um deles vai se colocar no segundo turno para enfrentar e derrotar essa política que está em vigor aí, que é contra o povo brasileiro. Portanto, nós temos expectativa de que nós vamos para o confronto no primeiro turno e segundo turno, e o povo brasileiro vai ter a sabedoria e a inteligência de derrotar esses que quiseram implantar uma política golpista e antipovo. Murilo, e você percebe entre a engenharia, os profissionais de formação universitária, se tem crescido, digamos, a disposição de participar do processo eleitoral, ou o pessoal está um pouco assim desalentado, para usar uma palavra que está muito em voga? Então, eu acho que a gente vive, né? Nós não podemos tapar o sol com a peneira. A gente vive no país um momento, talvez, de uma crise institucional, econômica, política, uma crise que é necessário voltar ao otimismo, né? Voltar à participação, voltar à vontade e tal. E a gente vem estimulando cada vez mais que nós todos, profissionais da área tecnológica, nós todos profissionais da nossa confederação, que a gente estimule a participação política, que a gente estimule a discussão política e que a gente faça parte de um movimento de renovação do país, de renovação no sentido de trazer a política na sua seriedade, entender que, bom, eu acho que nós temos políticos ruins, sem dúvida, mas que é possível fazer uma política boa, é possível participar efetivamente das questões do país. Então, a gente, dentro da nossa entidade, a gente sente que o crescimento entre os nossos dirigentes e tal é grande, mas é necessário que nós façamos um trabalho muito forte no país para que estimule. A gente tem visto, né? Se você pegar uma pesquisa, você vê que a maioria não quer votar, não sabe quem vai votar, não está preocupado com a eleição. E eu acho que você tem um papel fundamental aí com a imprensa, com a questão do jornalismo, e principalmente o jornalismo sindical, de que a gente possa dizer aos nossos cidadãos da responsabilidade que temos na eleição dos novos candidatos e daqueles que vão governar o país por mais 4 anos. Murilo, na base assim, mais trabalhadora, mais operária, o fator que motivaria, né, mobilizaria esse povo seria a questão do emprego, né? Um candidato ou candidaturas que apresentasse, digamos, propostas viáveis para a geração de emprego, crescimento, retomada do crescimento, distribuição de renda, né? Porque o desemprego é muito grande no país inteiro, mas sobretudo entre os mais pobres e de menor qualificação profissional, o desemprego é brutal, o subemprego, etc. No caso de engenheiro, arquiteto, farmacêutico, pessoal da área mais assim, que tem uma formação superior e também na área de tecnologia, o que motivaria, digamos, num programa de governo? O que chamaria atenção? O que faria um engenheiro se levantar da cadeira e dizer: eu vou apoiar esse candidato, vou votar nesse cara? Na verdade, eu acho que tem alguns fatores, né? Eu acho que fundamental é que a gente pense o seguinte: de que forma é que nós queremos o desenvolvimento do país? Porque quando você falar em desenvolvimento, em crescimento do país, você fala em oportunidade de trabalho, você fala em participação. Eu acho que a gente teria que discutir com os nossos, por exemplo, com os nossos candidatos, aqueles que possam abrir a discussão, dizendo o seguinte: qual o primeiro passo que você daria
para a abertura de um desenvolvimento, do crescimento do país. Sim. Eu acho que ele deveria fazer o seguinte, começar dizendo assim, eu quero acabar as obras que estão paralisadas no país. Entendi. Eu quero fazer um planejamento de começo, meio e fim. Eu quero dizer que nós, governo, colocaríamos um dinheiro necessário para iniciar o término dessas obras. Sim, sim. Porque a partir daí, Franzinho, a iniciativa privada vai investir, o comércio vai trabalhar ao entorno, o transporte vai caminhar. Quer dizer, nós teríamos um país desenvolvido e, na verdade, com mais oportunidade a todos. Você está vendo aí um descrédito muito grande da política, você viu que tivemos o impeachment, colocamos aí um governo ilegítimo e aí você tem aí milhões de trabalhadores desempregados. E com toda a corrupção que ocorreu pelo país. E de fato é verdade, você está vendo um descrédito muito grande e as pessoas de anular o voto, né, de votar em branco, de não ir votar. É um erro muito grande. Então é importante você, companheiro, que analise o passado do candidato, analise as propostas, né? Vê o que realmente melhor lhe convém para poder votar. Se você votar em branco e anular seu voto, você não vai ter direito a cobrar de ninguém. Então faça o seu gesto de cidadão. Não simplesmente pegar naquele dia, pegar o seu título que fica guardado lá na gaveta, ir num colégio eleitoral, naquela sessão, e simplesmente votar em branco e anular o voto. Isso não vai levar em nada. Analise o candidato, vote consciente para que nós tenhamos um Brasil melhor. Há muitos candidatos do campo sindical, menos do que a gente gostaria e também com menos recursos do que eles precisam para fazer suas campanhas. Sim. Quero citar aqui o José Luiz, do Solidariedade, metalúrgico de Piracicaba, que eu acho que tem porte para fazer uma campanha boa, tem muita experiência, muito inteligente. O Chiquinho Pereira, que concorre pelo PTB, que é líder dos padeiros. O Arthur Bueno de Camargo, que é da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Alimentação e do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Também tem o Carlão, da Alimentação aqui de São Paulo. Há candidatos bancários, a Bebel, né, dos professores. Enfim, a gente vai divulgando aqui, sem fazer campanha para ninguém, que não é o caso, mas divulgando que aos candidatos da área sindical não é só o amoedo do empresariado, não é só o candidato que representa o capital. Agora, Cibele, a nova legislação eleitoral, ela foi uma espécie assim de... O Congresso Nacional, que já era um clube dos ricos, agora uma espécie de... corre risco de virar um clube privê dos ricos. Porque as regras ficaram mais draconianas, o fundo partidário é controlado pelos caciques e o tempo de rádio e TV diminuiu. Falei com o Arthur ontem na verdade, e eu não sabia que não pode mais pegar um carro de som na porta de fábrica e fazer comício. Quer dizer, ficou uma restrição absurda. Daqui a pouco vem a Lei Falcão de novo, a fotinha preto e branco, na época da ditadura. Antônio da Silva, deputado federal, arena, número tal. E aí você só era isso, não tinha debate, não tinha nada. Bom, como é que a gente fura esse bloqueio? Que já o bloqueio econômico já é grave. Agora eles advogar em causa própria e tornar as regras ainda mais fechadas. Como é que faz? A gente, enfim, encurtaram inclusive o tempo da campanha, né? A única coisa positiva foi a questão também do financiamento empresarial. Mas de fato, como um todo, ficou muito mais difícil debater durante o processo eleitoral. A gente do sindicato, o sindicato, como instituição, não faz campanha para um candidato ou outro. Inclusive não pode fazer. Agora, o que a gente tem feito e que eu acho que é uma das formas que a gente pode ir furando o bloqueio? Por exemplo, o jornal que a gente entregou na base essa semana, no caso dos presidenciáveis, tinha o que tem no plano de governo de todos os presidenciáveis, o que eles pensam para a Petrobras e para a energia. Então daí os trabalhadores da nossa base conseguem ver a proposta de todos. Entendi. Nós fizemos também um programa de rádio, transmitido pela internet, que a gente selecionou 7 partidos, conforme a votação que teve na lei trabalhista, previdenciária, as coisas que afetam os trabalhadores, e entrevistamos 2 candidatos de cada um desses partidos. Então, você consegue ir fazendo coisas para trazer um leque de pessoas, né?
e mostrar, tentar possibilitar que os trabalhadores e trabalhadoras tenham um canal que eles vão ter acesso, às vezes, candidatos que jamais passariam, né, na grande mídia ou não teriam tempo de passar, e daí eles têm mais uma coisa mais ligada ao dia a dia, inclusive deles, né, para conseguir opinar na hora de votar. Então eu creio que o sindicalismo, os trabalhadores, os sindicalistas, o pessoal informado, o pessoal que faz esse debate, é importante estar utilizando todos os meios necessários, jornais do sindicato, o debate no local do trabalho, formando os cipeiros, comitês de empresa, né, vindo a um debate como esse aqui, repercutir um debate da que a agência sindical tem feito. Tudo isso são instrumentos para a gente valorizar o voto. O voto é um instrumento que nós conquistamos nos anos 30, começamos a conquistar nos anos 30 e depois conquistamos para todos já nos anos 80, 88, quando foi a Constituição. Então o voto para mim e para os trabalhadores é um instrumento de luta. O voto correto faz a diferença. Pode crer que o lado empresarial, o lado daqueles que têm interesses, sabe em quem vão votar. Eles não vão anular o voto. Agora, nós somos incentivados por eles a não votar em corruptos como se todo mundo fosse corrupto. Está na hora da gente ver a diferença e ver quem está a nosso favor. Nós tínhamos maioria no Congresso Nacional quando teve o golpe militar, em 64. Então, os trabalhadores já tiveram maioria no Congresso Nacional. Então, é fundamental, quando a gente identifica as pessoas, o partido, os partidos que são a nosso favor, eu creio que a gente pode fazer avanços. No local do trabalho, através dos sindicatos, e em Brasília, através do voto dos nossos deputados. Muito bem, faremos um pequeno intervalo no Repórter Sindical Especial que antecede as eleições do dia 7 de outubro. Voltamos já já. Em busca de um novo emprego e do resgate da cidadania, já nas primeiras horas de uma manhã fria e chuvosa, milhares de trabalhadores esperançosos formavam longas filas. Os mutirões de emprego realizados pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo e pela União Geral dos Trabalhadores, UGT, receberam mais de 10 mil trabalhadores. Graças a essas ações, surge uma nova esperança, uma nova oportunidade para milhares de trabalhadores paulistanos. A Vaga Social, uma ação do sindicato junto às empresas de São Paulo, já vem apoiando o trabalhador na busca de uma recolocação no mercado de trabalho. E agora, com ainda mais vigor, visto que o país está com mais de 13 milhões de desempregados. Estamos beirando o caos social, pois sabemos que o maior patrimônio do trabalhador é o seu emprego. É o emprego que gera autoconfiança no cidadão e traz dignidade e sonhos de tempos melhores. Nos 2 mutirões realizados pelo sindicato e a UGT, foram oferecidos 5.800 vagas em diversos segmentos de trabalho, recolocando sonhos nos trabalhadores e alento para as famílias que conseguiram um novo emprego. O Sindicato dos Comerciários de São Paulo e a UGT estão dia a dia ao lado do trabalhador, lutando com ele para conquistar a justiça social tão sonhada em nosso país. O povo brasileiro quer trabalhar, mas não tem política industrial, política governamental de inclusão. E nós estamos fazendo com o GT, tem Sindicato dos Padeiros, e várias empresas, parceria no sentido de nós darmos uma corrente do bem, da inclusão, porque o povo brasileiro não merece esse desrespeito. Ariano Soares, temos perguntas ao nosso convidado, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical, Marco Bugarelli. Sim, temos bastante perguntas. Vamos encaminhar de Marcos Verlaine, jornalista do DIAP. Ele diz assim: o que o sindicato está fazendo para contribuir com o voto consciente para renovar com qualidade os chamados políticos e a política? O Sindicato Nacional dos Aposentados está lançando, inclusive hoje, nós estamos elaborando
uma campanha do voto consciente do aposentado. Nós estamos chamando o eleitor acima de 70 anos, que já não tem mais direito a voto. Esses eleitores, que hoje são em 12 milhões de eleitores, têm uma média de 60% de abstenção, já que eles não são obrigados a votar. E a gente está chamando, fazendo uma campanha através de cartazes, no nosso Facebook, no WhatsApp, todos os meios de comunicação do sindicato, no jornal, nas nossas subsedes. Nós estamos chamando todo esse pessoal para votar, tentando trazê-los, explicando que a experiência deles, porque o voto também é um exercício, você vai aprendendo. Então a experiência desse pessoal que já errou, já acertou, é fundamental para essas eleições. Principalmente numa época dessa, que se fala até em volta de militarismo, da ditadura, tudo isso que tem acontecendo, eles têm a obrigação de trazer para a discussão o que eles passaram nessa época. Aquele que não passou diretamente tem um conhecido, tem um vizinho, um parente, que sentiu na pele o que foi a ditadura, o que foi o regime militar. Certo. Então, a gente está fazendo essa campanha do voto consciente, venha trazer tua experiência, venha para a urna. Sim. E deposite seu voto ali, que você tem muito a contribuir. Então, só lembrando, são 12 milhões de votos. Se você colocar acima de 60 anos, que também é um pessoal que tem uma abstenção muito grande, esse número vai para 27,3 milhões de eleitores. Então é fundamental que todo esse pessoal que passaram por tudo que o Brasil passou aí, traga esse conhecimento para as urnas. Bom, então a iniciativa é excelente, oportuna, né? Porque acima de 70 anos não é mais voto obrigatório, é opcional, é isso? Exatamente. Aí a pessoa, não vou votar não, só tem filha da puta, só tem ladrão, acaba não indo votar. Mas não é assim, a democracia é uma construção permanente. E a experiência, como bem disse aqui o Marcão, ela precisa ser valorizada nesses momentos em que a memória é propositalmente apagada para que a gente não se lembre, porque a ditadura já é autoexplicativa, mas não é só a repressão, as liberdades, censura à imprensa, perseguição a adversários políticos. Você, como metalúrgico, sabe muito bem que a ditadura adotou como política oficial de Estado o arroz salarial. Exatamente. Os decretos 2045 e 2064, teve greve geral, inclusive, contra os decretos de arroz. Sim, quanto nós passamos por isso, com a ditadura vindo, e você pouco tinha, e graças a... Hoje tem até a revista de algumas categorias, dos metalúrgicos estava entre elas também, indo para a greve, indo para o confronto, fazendo a resistência, mas a dificuldade era imensa. O pagamento, o salário vinha conforme o militar decidia que tinha um aumento. Né? Tá. E a luta era constante e pouco se conseguia de acréscimo, muita luta e pouco resultado. Perfeito. E você não tinha informações suficientes para você tocar aquela luta para... Pois é. E a inflação era manipulada, lembra que o Diese desmoralizou, né? Exatamente. Barelli desmoralizou lá, toda a manipulação, o Delfim Neto vinha e tinha uma inflação e crescer no bolo, que depois ia dividir esse bolo, e a gente está esperando até hoje esse bolo ser dividido e depois não chegou, né? O Delfim Neto botou a culpa no chuchu, mas não foi no Alckmin, não. Tá? Foi no preço do chuchu da feira, né? Não, a inflação subiu por causa do chuchu. Então, o primeiro caso na história da humanidade em que o chuchu puxou a inflação para cima. Todo processo eleitoral é um momento importante e é um divisor, né, daquilo que a gente vive, se você está satisfeito com aquela condição, ou com a possibilidade, a oportunidade que você tem de não satisfeito, ou, né, de você querer melhorar, você mudar aquela condição. O voto ele tem esse peso, essa importância, né, do espaço democrático ali, do poder de decisão, de fato, colocado na mão do povo, das pessoas. Então, eu acho que essa prática, né, de hoje a gente vive uma situação obviamente difícil na política brasileira e as pessoas têm que estar mesmo, né, desgastadas com isso, mas exatamente por essa razão é que o movimento sindical, a classe trabalhadora, os movimentos sociais precisam se engajar e muito
para que as pessoas entendam a importância de votar em 2018 e todas as eleições que vão acontecer. É a mudança daquilo que nós não queremos mais. E não votar não estimula essa mudança, ao contrário, faz com que ela permaneça exatamente como está. Eu acho que ninguém quer o Brasil como ele está hoje, com 13 milhões de desempregados, indústrias fechando, né, sem uma perspectiva de fato de desenvolvimento, né, sem a gente saber se a gente de fato vai ter saúde, educação com os investimentos que são de fato necessários. E é o voto que permite a gente dizer dessa vontade da população, né? Eu acho que os dirigentes não têm que ter medo de falar isso com seus trabalhadores no local de trabalho, não tem que ter medo de discutir, debater isso no seu sindicato. É nosso papel também como agente político, como agente social e político, de construir o debate. E aí você vai fazer o voto é consciência, né? O voto também é consciente. Você pode escolher, né? E o escolher, você tem redes sociais, você tem site, você tem internet, meios de comunicação hoje não faltam para você saber o perfil desse candidato, quais são os compromissos que ele tem, né, com o desenvolvimento, com a classe trabalhadora, com as políticas sociais, com as questões das mulheres, dos jovens, dos negros. É só você olhar e você vai ter as condições de escolher com a mais perfeita consciência ali de que vai votar e depois poder cobrar aquilo que está colocado ali naquela plataforma, né, naquela proposta. A CTB, ela, respeitando a sua pluralidade interna, né, e a presença de diversas forças políticas, nós trilhamos pela orientação de que é livre a opção, né, da sua base social escolher o candidato que deva apoiar. Evidentemente que nós temos uma aspa, né, que está focada nessa necessidade de apoiar as candidaturas, né, comprometidas com a agenda prioritária da classe trabalhadora. Essa é uma questão sine qua non. Quer dizer, o campo progressista, chamado campo progressista. Progressista, né? Por outro lado, evidentemente que compete ao movimento sindical tomar partido, né? Nós estamos assistindo o maior desastre social, econômico, político da nossa história. Portanto, convém dialogar mais e melhor com o trabalhador para que ele perceba que a vida dele está em jogo. Sim. E que a saída é o exercício da atividade política. As eleições de 2018, ela se coloca num contexto épico, né? É a eleição que vai sinalizar para a possibilidade do Brasil avançar ou retroagir. Sim. Né? No estágio atual, o que nós estamos percebendo é que o Brasil está caminhando para o fundo do poço. Sim. E é necessário que a gente possa resgatá-lo, né? Dar centralidade a um projeto nacional de desenvolvimento. Isso, evidentemente, que remete a uma condição que a esquerda, como um todo, deverá se unir ao conjunto da classe trabalhadora, ao povo brasileiro, porque num governo democrático e popular convém resgatar o princípio da democracia, da soberania, do Estado Democrático de Direito e, sobretudo, da centralidade ao debate das reformas estruturantes. As reformas que poderão contribuir com a vida do povo, da base, uma reforma tributária, solidária, progressiva, né? Onde os ricos sejam tributados, né, e o pobre não seja penalizado. Sim. É necessário que a gente possa tomar partido, né? O judiciário ele não pode ter o domínio das decisões políticas, né? Sim. Não pode advogar interesse. E Perfeito. da mesma maneira que a gente precisa também ter uma atenção especial sobre um projeto de governo, né, que busque canalizar todos os seus esforços para a retomada dos investimentos. Nós não podemos ver como uma coisa boa, por exemplo, essa entrega do patrimônio nacional, entregar a Petrobras, entregar o pré-sal, entregar as elétricas, é um crime. Sim. Ou seja, nenhuma nação desenvolvida abriu mão, né, da sua riqueza estratégica. E a opção do Brasil por entregar
a nossa riqueza aos interesses das empresas de capital estrangeiro, fere de morte toda e qualquer possibilidade do Brasil encontrar o seu caminho. E adeus, soberania. Eu aproveito para recomendar aqui a todos os eleitores brasileiros que tomem muito cuidado nessas eleições, porque nós já vimos em congressos anteriores, e esse que encerra o mandato agora em 2018, cometeram verdadeiras atrocidades aos trabalhadores. Eu tenho como exemplo a questão da reforma trabalhista, que entendo que os congressistas, ao invés de discutir, debater com calma realmente os interesses dos trabalhadores, da sociedade como um todo, fizeram uma reforma abrupta, uma reforma que viu um lado só e desta forma acabou prejudicando de forma importante todos os trabalhadores. As direções sindicais devem fazer as discussões, fazer os debates com os trabalhadores, não direcionar o voto, mas dizer qual é a importância que tem o voto numa eleição. O voto, acima de tudo, além de cumprir com um dever cívico de cada um de nós, cidadãos, ele na minha opinião, é como se fosse uma procuração que você dá para uma pessoa, no caso para um deputado, um senador, enfim, para falar e fazer em seu nome e em nome de sua família. Portanto, é de muita responsabilidade esta procuração dada, ou seja, ele vai definir, ele vai discutir qual é o tipo de educação, qual é o tipo de saúde, qual é o tipo de moradia, que tipo de emprego eu e a minha família terá daí por diante. Ou seja, esta responsabilidade não pode ser dada a qualquer um. O Congresso brasileiro ele é formado, na sua grande maioria, por empresários ou aqueles que são representantes dos empresários. Por isso, a maioria dos projetos de leis que são aprovados naquela casa, infelizmente não são aprovados vendo o interesse da grande maioria do nosso povo. Mas ele está muito direcionado, muito focado a uma categoria, a um segmento que é o setor empresarial. Os trabalhadores precisam ter os seus representantes, não para aprovar coisa somente do interesse dos trabalhadores, mas fundamentalmente do conjunto da sociedade como um todo. Esse equilíbrio tem que ter, por isso é importante que os trabalhadores elejam os seus representantes no Congresso Nacional. Você acha que... Qual é a tendência do voto desses companheiros do setor do transporte? Eles votam mais à esquerda, mais à direita, ao centro ou não estão nem aí? Não, eu tenho a impressão, pelo que eu conheço da categoria, pela militância que a gente tem, que a imensa maioria da categoria vai depositar um voto classista, um voto na esquerda, entendeu? Porque tem claro essa questão, porque vive muito direto ali com o patrão, com o gerente que quer ser mais real do que o rei, entendeu? Sim, sim. E tem uma atitude autoritária com os trabalhadores, então eles têm muito claro essa questão. Além do que o sindicato já tem muitos anos, né, de uma direção comprometida com a luta dos trabalhadores. Tá. Tem organização no local de trabalho e a militância está permanentemente fazendo debate. Então você acha que criou uma cultura do nosso lado? Criou uma cultura do nosso lado. É evidentemente que tem momentos que a gente atravessa alguns períodos de turbulência, de dificuldade. Sim, sim. Por exemplo, a nossa categoria ela tem um problema de que, apesar de serem todas empresas privadas, mas são empresas privadas que fazem um serviço público. Sim. Então, às vezes eu digo isso em assembleia, nós somos todos funcionários públicos. Sim. Apesar de estarmos trabalhando em empresa privada, fazemos um serviço público, porque as linhas são todas do município, da prefeitura, sim, sim, que dá a concessão. E aí, numa campanha salarial como essa passada, a gente conseguiu, inclusive, fechar um bom acordo coletivo. Tá. Mas foi um jogo muito interessante que o nosso presidente Valdemar 90, como ele já foi vereador, ele conhece muito bem o métier da Câmara e do prefeito, entendeu? Ele conseguiu fazer uma manobra muito boa através da Câmara dos Vereadores aqui do Milton Leite, né? Sim. Que agora é vice-prefeito, né? Sim, sim.
E ele conseguiu, então, fechar um bom acordo coletivo de trabalho para a categoria. E com isso, ele acabou ficando com um certo comprometimento em trabalhar a campanha do Milton Leite. Não porque o Milton Leite não é candidato, mas tem 2 filhos. Entendeu? São candidatos. Então tem uma parcela, né, da diretoria do sindicato que está trabalhando as candidaturas do Milton Leite, que, assim, apesar do Milton Leite ser um vereador voltado para a periferia, para o povo pobre e tal, para a área inclusive de lazer, de futebol e tal, de posto de saúde e tal na periferia, mas acaba estando num partido que, do nosso ponto de vista, né? Está na direita. Acabou votando contra nós no Congresso Nacional. Mas o pessoal não está fazendo campanha para o Milton Leite, tanto para o Alexandre como para o Miltinho Júnior. Perfeito. Entendeu? Mas eu acho que a imensa maioria vai depositar o voto na esquerda. Olha, eu defendo a política e defendo que a gente participe da política. Porque quem não gosta de política é dirigido por quem gosta. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu trabalho em banco e sei que os banqueiros adoram a política, interferem na política, têm candidatos, elegem seus candidatos. E nós precisamos fazer a mesma coisa, a gente precisa eleger nossos candidatos e que eles sejam comprometidos com a pauta dos trabalhadores, né, que defendam o interesse dos trabalhadores, porque está cheio no Congresso de gente que defende os interesses dos empresários, exatamente porque os trabalhadores deixam de discutir a política, deixam de participar da política. Então, eu defendo o voto, ele é um momento importante e estratégico, né? Nós queremos defender nossos interesses, os empregos, os direitos, enfim, a qualidade de vida, a gente tem que votar. O programa de governo do Jair Bolsonaro tem 81 páginas no PDF, né? E esta página aqui é a 64ª do item Economia. Para os trabalhadores, ele fez um item chamado Modernização da Legislação Trabalhista, tá? Que diz assim: criaremos uma nova carteira de trabalho verde e amarela voluntária para novos trabalhadores. Assim, todo jovem que ingresse no mercado de trabalho poderá escolher entre um vínculo empregatício baseado na carteira de trabalho tradicional azul, mantendo o ordenamento jurídico atual, ou uma carteira de trabalho verde e amarela, onde o contrato individual prevalece sobre a CLT, mantendo todos os direitos constitucionais. Além disso, propomos a permissão legal para a escolha entre sindicatos, viabilizando uma saudável competição que, em última instância, beneficia o trabalhador. O sindicato precisa convencer o trabalhador a voluntariamente se filiar, através de bons serviços prestados à categoria. Somos contra o retorno do imposto sindical. Eu estou dizendo, eu li esse documento, nós vamos começar a massificar na agência sindical a partir de amanhã, porque é um documento radicalmente neoliberal e antissindical. E por ser radicalmente antissindical e neoliberal, é um documento francamente patronal e classista, atende aos interesses de classe. Eu considero que talvez o mais grave de tudo isso aqui, Álvaro, seja a malícia de acabar com a ideia de categoria profissional. Então você que também tem formação em direito, queria saber se você tinha conhecimento desse documento, o que você acha da proposta do Bolsonaro? Olha, Franzinho, eu tinha conhecimento da questão da carteira de trabalho que foi massificada quando ele divulgou essa ideia esdrúxula de ter 2 carteiras, né? Uma com a totalidade dos direitos e outra com alguns direitos. Muito bem. Eu fico chocado, mas não fico surpreso, porque, no fundo, o que o Bolsonaro está prometendo é uma radicalização da reforma trabalhista. Ele é mais radical do que o Temer. Exato, é mais radical do que o Temer. Ele é mais radical do que o que se propôs. Por exemplo, o Rogério Marinho, que é o relator da reforma trabalhista na Câmara Federal, ele considera que essa reforma ainda é pífia.
há várias lideranças aí conservadoras, ultraliberais, que dizem que essa reforma ainda precisa ser aprofundada. Portanto, o Bolsonaro está aí expressando um sentimento que existe na classe dominante, no sentido de que é preciso aprofundar essa reforma, radicalizar essa reforma e, para nossa surpresa, Fanzinho, eu tenho dialogado com juízes e procuradores. É incrível. Eu estive com uma procuradora de Guarulhos que eu admiro, mas ela, ao dialogar com ela há cerca de 15 dias sobre a questão da representação constitucional que permanece, que os trabalhadores são representados ainda por categorias, por seus sindicatos profissionais, ela disse que isso está em desuso, porque a reforma trabalhista disse que agora é tudo individual, que não existe mais isso. Quer dizer, eu fico surpreso. Uma procuradora, uma autoridade federal, uma pessoa de autoconhecimento, e eu vejo que esse pensamento está se disseminando no Ministério Público. Então, nós estamos sofrendo uma avalanche do pensamento liberal muito grande. Então, veja você que há uma conexão entre o que diz o ultraliberal, como o Paulo Guedes, que é o posto Ipiranga do Bolsonaro, né, o formulador, e setores que se dizem progressistas da Justiça do Trabalho, setores que se dizem progressistas do Ministério Público do Trabalho. A Constituição está em vigor, senhores. Ela não foi rasgada, ela não foi suspensa. O artigo 8º está lá na íntegra. O artigo 8º está lá. A Constituição, todos nós aprendemos no primeiro ano de Direito, ela é a lei suprema de um país, né? A Carta Magna é a lei política de um país. Todas as outras leis, todos os outros ordenamentos se sujeitam vamos dizer assim, a supremacia. Ela paira sobre qualquer ordenamento. Então, como que é possível um procurador, um juiz admitir que uma lei ordinária, como é a reforma trabalhista, ela caça a vigência de um dispositivo constitucional? Onde que nós estamos? Pois é. Quer dizer, isso foi dito por uma procuradora. Quer dizer, é uma pessoa culta, certamente tem mestrado em Direito, passou num concurso altamente competitivo, ela tem uma autoridade sobre as relações do trabalho com um leque amplíssimo de poderes. Então, o que nós temos visto é uma avalanche, um verdadeiro tsunami desse pensamento liberal que está tomando conta do nosso país. E ele não toma conta só das mentes empresariais, ele toma conta também dos chamados formuladores do direito. Então é um absurdo. O conceito de categoria, ele permanece, ele está na CLT, ele não foi abolido e ele está sobretudo na nossa Constituição. Perfeito. E nas convenções coletivas. E nas convenções coletivas, quando o sindicato firma a convenção coletiva, é a categoria. Exatamente, quer dizer, o sindicato não pode abrir mão desse conceito. Agora, o que eles querem fazer é exatamente o que o Bolsonaro está colocando no papel. Quer dizer, o trabalhador vai optar pelo sindicato. Isso não existe. Não existe. É absurdo. Que o trabalhador tem que ter a consciência de saber que absolutamente tudo da vida dele, absolutamente tudo depende da política. Então, ele não pode renegar a política e nem dar as costas para a política, que isso facilita a vida daqueles que atentam contra os seus direitos. Então, o trabalhador tem que analisar com cautela, com muito cuidado, e votar naqueles candidatos que não votam contra o trabalhador. Você tem aí a importância de votar no deputado e no senador, talvez seja mais importante do que a escolha do presidente, porque são os deputados e os senadores que votam as leis que favorecem ou desfavorecem os trabalhadores. Então, o que acontece? Se você vota mal num deputado que vai lá em Brasília votar contra os seus direitos, você deu uma procuração para uma pessoa trair você e tirar os seus direitos. Então, eu acho que o trabalhador deve analisar com muita cautela, ver a história de cada candidato, ver como votou lá e votar naqueles deputados e senadores que sempre votou do lado do trabalhador. E isso vai fazer com que nós consigamos derrotar essa reforma trabalhista que foi feita contra os trabalhadores, manter a previdência dos trabalhadores e manter os direitos dos trabalhadores. Se você vota num latifundiário ou num empresário, você está votando numa pessoa que vai lá defender os direitos dele. Então, você tem que votar em quem está do seu lado,
votar em trabalhador que vai lá para aumentar as suas conquistas e não para tirar seus direitos. Tem muita gente comprometida com os trabalhadores, tem muitos candidatos. Se você acompanhar a vida, hoje a internet é fácil. Se você não sabe, pega um filho, uma filha, um sobrinho e pede para ele acessar a vida do deputado e veja se ele votou contra ou a favor de você. Você pode até achar que todos são ruins, mas pode ter certeza que aqueles que não estão do seu lado são pior. Como é que vocês na CTB estão se posicionando perante a eleição majoritária, Givanildo? Vejamos, nós estamos há 2 anos de uma interrupção golpista no Brasil. Naquela ocasião, aquele consórcio que produziu mais uma vez esse episódio no nosso país, ilusoriamente apregou que retomaríamos a estabilidade institucional, retomaria-se o crescimento econômico e, por conseguinte, a geração de emprego, e o resultado de tudo isso é exatamente o inverso, né? Uma quadrilha tomou conta do comando principal do país, uma crise institucional entre poderes, o judiciário exercendo o papel do legislativo, o legislativo congelado, e um governo absolutamente agente, como você se referiu, de interesses que não pertencem ao Brasil. Então esse por isso as dificuldades em alguns momentos até mesmo de definir um candidato. Aqueles que constituíram o que temos hoje estão querendo se afastar. Ninguém quer ficar próximo do Temer, mesmo que tenham o mesmo DNA e foram forças que tiveram papel decisivo naquela interrupção. Então a nossa preocupação, o nosso maior objetivo, aí a opinião da CTB, qual é a nossa estratégia então? Sim. A nossa estratégia para nós precisamos e devemos vencer as eleições. Parece até um paradoxo, né, que até então imaginávamos que teríamos dificuldades, não chegaríamos a um segundo turno, mas esse conjunto de fracassos sociais e econômicos, de promessas feitas por esse consórcio, criou um ambiente no país que é possível sim afirmar que nós poderemos chegar no segundo turno e polarizar com o representante do capital. Portanto, a nossa estratégia é vencer essas eleições. Agora, isso tem uma condicionante. Sim. É uma condicionante que, no mínimo, se tenha um núcleo, né, em torno de uma candidatura única já. Tá. Porque corremos o risco, né, de chegar a ter um processo eleitoral que tiveram os franceses, de ter uma direita e uma ultradireita. E nós, enquanto estratégia, precisamos evitar isso. Por isso que a CTB soma seus esforços daqueles que hoje atuam no Brasil para tentar unificar aqueles identificados com o centro e a esquerda brasileira. Certo. Porque o nosso horizonte é exatamente interromper esse processo de sangria à soberania nacional, a desnacionalização da nossa economia, o rebaixamento das condições laborais ainda antes de 30. Para isso requer uma unidade desse campo. E a CTB realiza os esforços, a sua contribuição, para que, por exemplo, a influência da unidade das centrais se dê também no campo das representações partidárias. Esse é o nosso esforço, é a nossa estratégia. Pois bem, encerramos aqui agora, neste momento, o repórter sindical especial voltado para as eleições do dia 7 de outubro. Você acompanhou e viu, testemunhou que nós procuramos ouvir e dar voz aos mais amplos segmentos do sindicalismo brasileiro, todos, de certa forma, convergindo para a valorização do voto, para a valorização do processo eleitoral e também expressando uma preocupação do sindicalismo de que o voto é soberano e que a vontade expressa nas urnas precisa ser respeitada por todos os poderes, formais e informais da República. Esperamos ter cumprido com o nosso dever cívico e patriótico e voltaremos em breve com o programa Repórter Sindical no seu formato tradicional, gravado nos estúdios da ACESP. Boa eleição, vote certo e viva a democracia!
Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.